Olá, bem-vindo ao videocast do projeto Conecta Agro. Localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, o município de Santo Augusto é um importante polo agropecuário, conhecido pela força em sua agricultura e principalmente pela tradição da bovinocultura de leite. Com uma população aproximadamente de 14 mil habitantes, Santo Augusto combina práticas produtivas modernas com o protagonismo da agricultura familiar. E é nesse território de pequenas propriedades e desafios diários que o leite se transforma em fonte de renda e sustento e identidade. Santo Augusto é reconhecido por sua forte ligação com a agricultura familiar. Sua organização comunitária e sua importância no cenário regional do agronegócio, além disso, destaca-se pela presença do Instituto Federal Farroupilha, referência do ensino, pesquisa e extensão voltada ao meio rural. Nesse episódio, produzido como parte do projeto Conecta Agro, inserido na prática profissional integrada do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, vamos apresentar como o setor leiteiro se organiza, as tecnologias utilizadas, os desafios enfrentados e a política pública que apoiam essa cadeia produtiva. Santo Augusto se destaca na bovinocultura leiteira, sendo esta uma das principais atividades agropecuárias do município. Com relevo levemente ondulado, clima favorável e disponibilidade de pastagens naturais cultivadas, a região apresenta boas condições para a criação de gado leiteiro. Os sistemas de produção variam entre o manejo semi-intensivo e intensivo, com crescente adoção de práticas tecnificadas, como a ordenha mecanizada, uso de silagem de milho, suplementação alimentar e manejo reprodutivo controlado. Segundo os dados do IBGE e da Companhia Nacional de Abastecimento, Santo Augusto destaca-se na bovinocultura de leite, com um rebanho superior a 25 mil cabeças voltadas à produção leiteira. A produtividade média gira em torno de 2.000 a 2.500 litros por vaca no ano, número que evidencia a importância da atividade para a economia rural local, ainda que abaixo dos índices registrados na propriedade com alto grau de tecnificação. Embora a bovinocultura de leite seja atividade predominante em diversas comunidades do município, observa-se um movimento gradual de diversificação produtiva, que é integração agricultura com integração agricultura e adoção do sistema de rotação com cultura, como milho, soja e trigo. Esse modelo visa não apenas o aumento da rentabilidade, mas também a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade do solo. A criação de gado leiteiro é uma das atividades rurais mais importantes do município, com um rebanho estimado em mais de 5 mil vacas em lactação e produção anual superior a 18 milhões de litros, segundo os dados do IBGE e da Secretaria da Agricultura do Estado. Predominantemente conduzida por pequenas propriedades familiares, a atividade se baseia em práticas tradicionais de manejo, o que limita a produtividade e representa um desafio para a modernização do setor. Em resposta, instituições como a Emater têm promovido a adoção de tecnologias como o pastejo rotacionado, a silagem de milho e a suplementação estratégica, visando aumentar a eficiência produtiva, garantir maior estabilidade econômica aos produtores e promover a sustentabilidade do sistema de produção. A estrutura fundiária do município de Santo Augusto é predominante, composta por pequenas e médias propriedades rurais, reflexo de um histórico voltado à agricultura familiar e à pecuária leiteira. A média dos estabelecimentos varia entre 20 a 50 hectares, com forte presença de produtores que combinam a criação de gado leiteiro com o cultivo de milho, soja e pastagem. Essa configuração favorece a diversificação produtiva, mas impõe limites à mecanização e à escala da produção. Muitos desses produtores enfrentam dificuldade no acesso a crédito, assistência técnica continuada e programas de incentivo à produção leiteira, o que compromete a capacidade de modernização e a inserção competitiva no mercado regional. A infraestrutura rural de Santo Augusto apresenta avanços pontuais, mas ainda carece de melhorias significativas. Diversas estradas vicinais que ligam as propriedades leiteiras às cooperativas, laticínios e pontos de comercialização são de chão batido e apresentam manutenção irregular, dificultando o transporte de leite, ração e insumos, especialmente em períodos de chuva, embora o município conte com algumas unidades de resfriamento e armazenamento, muitos produtores ainda dependem de estruturas compartilhadas ou de acesso distante.
o que compromete a logística e eleva os custos operacionais da cadeia produtiva do leite. Em relação às agroindústrias de leite, Santo Augusto apresenta um cenário em crescimento, porém ainda com espaço para expansão e maior agregação de valor à produção primária. Grande parte do leite produzido é comercializada para cooperativas ou indústrias maiores, com pouca transformação local em produtos derivados, como queijos e iogurtes artesanais. As agroindústrias de laticínios familiares existem, mas ainda operam em pequena escala e dependem, em muitos casos, de incentivos e programas estaduais para se desenvolverem. A adoção de tecnologias na bovinocultura de leite em Santo Augusto revela diferenças marcantes entre os produtores locais, enquanto algumas propriedades maiores já incorporam avanços como ordenha robótica, sistema automatizado de alimentação e monitoramento digital da saúde dos animais. A maioria das pequenas propriedades ainda utiliza o método tradicional, com menor grau de automação e pouca digitalização dos processos produtivos. As questões ligadas à sustentabilidade apresentam tanto avanços quanto pontos que ainda precisam de atenção. Algumas propriedades já adotam práticas mais sustentáveis, como o uso do pastejo rotacionado, a produção de silagem e o aproveitamento dos dejetos como fertilizante natural, o que contribui para um manejo mais equilibrado dos recursos e diminui os impactos ambientais. No entanto, ainda é comum encontrar dificuldades no cuidado com as áreas de preservação permanente, na proteção das fontes de águas e no controle dos impactos do pisoteio animal e do excesso de matéria orgânica no solo. Para que a atividade continue sendo viável e ambientalmente responsável, é fundamental ampliar o uso de tecnologias sustentáveis e fortalecer a orientação técnica aos produtores. A assistência técnica na bovinocultura de leite em Santo Augusto é prestada principalmente pela Emater, que atua no município, com uma equipe direta, realizando atendimento sob demanda, geralmente a produtores que buscam orientação para melhorar a eficiência do sistema produtivo. Algumas cooperativas e associações locais também oferecem suporte técnico, embora de forma pontual e muitas vezes restrita à área como nutrição animal ou gestão sanitária do rebanho. Os canais de comercialização da bovinocultura de leite em Santo Augusto são predominantes baseados na venda direta para laticínios regionais e cooperativas, que atuam como principais compradores da produção local. A maioria dos produtores familiares entrega sua produção diariamente ou em dias alternados, muitas vezes com o apoio de refrigeradores comunitários ou individuais. Embora existam iniciativas pontuais de comercialização em feiras e mercados locais, essas ainda representam uma fração pequena do volume total negociado. No contexto da bovinocultura de leite em Santo Augusto, a segurança alimentar ocupa um papel estratégico tanto no abastecimento local quanto na valorização da produção familiar. O leite produzido nas pequenas propriedades do município não apenas garante a subsistência das famílias agricultoras, mas também contribuiu para a oferta de alimentos nutritivos e de qualidade à população, especialmente por meio de programas como a PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentos Escolar, e a PAA, que é o Programa da Aquisição de Alimentos. Em relação às políticas públicas voltadas à bovinocultura de leite, Santo Augusto conta com programas importantes como o PRONAF, iniciativas estaduais de apoio à produção leiteira e assistência técnica. No entanto, muitos produtores enfrentam obstáculos para acessar esses benefícios, seja pela complexidade burocrática dos processos, pela exigência de documentação atualizada ou pela limitada oferta de orientação técnica contínua. Os produtores de leite em Santo Augusto lidam com uma série de dificuldades que se conectam entre si e afetam a sustentabilidade da atividade no campo. Entre elas, destaca-se a baixa lucratividade, especialmente em pequenas propriedades familiares, a dificuldade em incorporar novas tecnologias no manejo do rebanho e a falta de sucessão rural, já que muitos jovens optam por deixar o meio rural. A mão de obra escassa e pouca qualificada também compromete a eficiência produtiva. Além disso, o clima instável, marcado por longos períodos de seca e verão intensos, prejudica a produção de forragem e a alimentação do gado. Reduzindo a produtividade diante desse cenário, é fundamental investir em práticas adaptativas, como irrigação estratégica, diversificação das atividades e a maior apoio técnico, para garantir a continuidade da bovinocultura do leite na região. Por outro lado, Santo Augusto apresenta um potencial significativo para a diversificação produtiva e para a valorização de sistemas sustentáveis na bovinocultura de leite. A instalação de pequenas agroindústrias familiares para beneficiamento de
derivados lácteos, a produção orgânica e agroecológica de leite, bem como o fortalecimento de canais curtos de comercialização, como feiras locais e entrega direta, que representam a alternativa viáveis para agregar valor à produção, gerar emprego e reforçar a identidade produtiva do município. Há ainda importantes oportunidades para o fortalecimento da extensão rural em Santo Augusto, especialmente por meio de parceria com instituições de ensino e pesquisa, como o Instituto Federal Farroupilha. Pode oferecer capacitações técnicas, inovações aplicadas e programas de educação continuada, voltados à bovinocultura de leite, auxiliando os produtores na adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis. Além disso, a promoção de programas de sucessão rural, incentivo ao empreendedorismo jovem e inclusão digital são fundamentais para assegurar a renovação gerencial nas propriedades leiteiras, garantindo a continuidade e o dinamismo socioeconômico no município. Em resumo, Santo Augusto possui as bases necessárias para desenvolver um modelo de bovinocultura de leite inclusivo, moderno e ambientalmente responsável. Neste videocast, apresentamos um panorama detalhado da bovinocultura de leite em Santo Augusto, município reconhecido pela sua resistência diante dos desafios e importante potencial produtivo. Observamos que a atividade leiteira ainda é pautada em grande parte por práticas tradicionais, mas já incorpora inovações tecnológicas e conta com um forte movimento de valorização da agricultura familiar, que busca fortalecer a identidade local e garantir a sustentabilidade econômica e social do setor. O que precisamos nas propriedades leiteiras de Santo Augusto vai muito além dos números oficiais. São relatos de dedicação contínua, superação das dificuldades climáticas, respeito e cuidados com os recursos naturais, esforço para fortalecer a cooperação entre produtores e a busca constante por maior autonomia e eficiência na produção. Acreditamos que iniciativas como esta fortalecem a compreensão sobre a importância da bovinocultura de leite para o desenvolvimento regional e estimulam a formação de profissionais engajados com as particularidades do meio rural. Projetos interdisciplinares como o Conecta Agro demonstram que é viável combinar conhecimento técnico, escuta ativa, sensibilidade ao contexto local e uma comunicação inovadora para promover transformações positivas. Agradecemos por nos acompanhar até aqui, esperamos que esse vídeo contribua para a valorização do trabalho das famílias envolvidas na bovinocultura de leite em Santo Augusto, para estimular o diálogo sobre o futuro da produção leiteira no Brasil e para fortalecer a conexão entre formações acadêmicas e transformação social no meio rural. Muito obrigado!